Querido irmão, em toda parte do mundo, Shalom. Sou homem de Deus em nome de nosso irmão Mvula Filipe. Sempre falo sobre o mistério profético do tempo do fim. Por que razão que nós dizemos que estamos no tempo do fim? Tem que haver as escrituras que justificam que nós estamos no tempo do fim. Cada profeta no seu tempo, ele justificava as escrituras que falava dele e falava também do seu ministério. E eu estou me justificar aqui na Bíblia, na carta do Joel, no capítulo 3. Vou começar a ler no versículo 1. O que está a justificar que nós estamos no tempo do fim. Escuta muito bem a palavra do Senhor. Pois eis que naquele dia e naquele tempo é que eu restaurarei os exilos de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. É que ela espalhou por entre as nações, repartiram a minha terra. Segue muito bem. No fim do versículo 2, escuta bem, repartiram a minha terra. Eu sou muito curioso de entender muito bem essas escrituras, que justifica que nós estamos no tempo do fim. Aqui Deus faz uma reclamação sobre as nações. E ele disse no versículo 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, que eles espalharam por entre as nações e repartiram a minha terra. Esse é o ponto de começo da nossa conversa sobre mensagem profética do tempo do fim. Aqui Deus vai julgar as nações. Mas o que as nações fizeram? No ano 70, depois Jesus Cristo foi arrebatado no céu, a força romana cercava Israel e atacaram Israel, destruíram o templo do Salomão, e a partir daquele dia Israel não era mais um país. E vejamos bem, antes que nós falamos essas coisas, nós vamos ir vendo outras escrituras no livro de Gênesis. No capítulo 15, versículo 18. É muito importante. Escuta como a Bíblia nos fala. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até grande rio de Efrata,
Aqui havia um pacto que Deus tinha feito com Abraão. Esse pacto foi pacto da terra. Qual é essa terra? Israel. Mas verifica muito bem, aqui fala-se dos rios. Desde o rio do Egito até grande rio Efrate. E nós vamos procurar esse rio Efrate, onde que está a ser localizado. Vamos rapidamente no capítulo 2 do livro do Gênesis. Verificamos as escrituras. Aqui no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 10, vamos ler com muita atenção. E saíam o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pishon. Este é o que rodeia toda a terra da Havia, onde há ouro. E o outro desce da terra é bom. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedelho e as pedras de berilo. O nome do segundo rio é Guiom. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Vocês conhecem muito bem esse rio Tigre que se encontra no Iraque. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto, verifica bem, o quarto rio é o Efrate. Quer dizer, Deus fez um pacto com Abraão de lhe dar o que era o antigo o Éden. É ali que nós podemos dizer, como os africanos sempre falam, de o berço da humanidade. Sim, pelo quanto, se nós verificarmos no versículo 13, o nome do segundo rio é Guiom. Este é que rodeia toda a terra de Cush. Aqui vimos a África. Quer dizer, o Jardim de Éden fazia parte de África e alguns países do Médio Oriente. É esse que Deus tinha revelado, mostrando no Adão. E agora, quando Deus fala sobre o pacto, fala de aliança que ele fez com Abraão. Quando Deus faz uma aliança, isso dura eternamente. Mas os homens do mundo que começaram a dividir a terra, voltamos no Joel, vou falar somente um pouco, e depois vamos ver outro dia para completar o que nós não explicamos. Mas voltamos no Joel, no capítulo 3, versículo 2, no fim, Deus reclama: repartiram a minha terra. É por isso Deus vai levar o mundo no julgamento. Se vai ter tempo, leia todo o capítulo e vai saber que esses são os problemas que vai trazer a Terceira Guerra Mundial. Hoje nós falamos em si. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Para nós concluirmos o que nós não falamos sobre a terra que se divide a Israel com os palestinos. As negociações que
que se faz entre a Palestina e Israel sobre as terras ocupadas. Não existe nenhuma terra ocupada, segundo a palavra de Deus. Mas o mundo que está a ser dirigido por Satanás, ele que estão a dizer que Israel ocupa a terra ilegalmente. E nós vimos o pacto que Deus tinha feito. De outra maneira, uma aliança que Deus fez. E esse problema que está a passar agora em Israel, estamos vivendo no nosso tempo. É no teu tempo, irmão, que estamos a ver a restauração de figue que Jesus prometeu sobre as árvores. E nós estamos já no tempo que nós falamos aqui em francês, printemps, antes do verão. Esse tempo que nós estamos a viver está a anunciar o verão. E o verão é o fim do mundo. É isso que nós queremos completar naquilo que nós não explicamos. Pode-se fazer perguntas. Ali vimos o que está a ser cumprido no teu tempo. A negociação sobre a terra. Não haverá paz, nem aceitação de Israel abandonar as terras que ele ocupa hoje. Isso mostra que quando a igreja do Salmão vai ser reconstruída, antes dessa igreja seja reconstruída, haverá o arrebatamento da igreja. Lá nós entraremos no último semana de Daniel, livro de Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. É assim que a igreja deve se preparar. Falamos, estamos no tempo do fim. O tempo do fim vai começando realmente quando a igreja vai ser arrebatada. E na terra vai haver uma guerra terrível. Não fica preocupado com essas doenças. Isso não vai acabar a todo mundo, porque a profecia fala da guerra. Quando a profecia fala da guerra, vai haver as pessoas viver na terra. Não segue os que o mundo fala. Só que a Bíblia não fala, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não passará. Quer dizer, as gerações e as gerações podem passar, mas a palavra de Deus ficará eternamente. Que Deus abençoe meus irmãos. Como já falei há pouco, voltaremos nos próximos dias. Obrigado.